Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11h30, aquele momento especial para mim. É o seguinte, quem puder dar like, quem puder compartilhar, quem puder ficar membro, se inscrever no canal da Fórum, quem puder fazer isso, faça, porque 2022 é o ano de resgatar a democracia. E falando em democracia, eu vou falar hoje, sabe do quê? De golpe. Por quê? Agora, Monsieur Barroso, Mr. Barroso, decidiu admitir o que a gente dizia há muito e muito tempo, que tinha sido golpe. Mas ele falou na língua do P, do juridiquês, então, para não se comprometer, ele disse o seguinte: olha, veja, de fato, a Dilma não cometeu um crime, foi um impeachment político. Esses malabaristas são perfeitos, os golpistas do malabares, né? E não só eles, tem muito jornalista que continua dizendo não existe nenhuma tese acadêmica que sustente que foi golpe. Eu dou para eles só Alisson Mascaro, Pedro Serrano, é dizer, assim, tem dezenas de pessoas, Carol Proner, né, que sustentam do ponto de vista jurídico. E tanto da ciência política aí, então, nem se fale. Na ciência política, as pessoas sérias sabem que há hoje formas diferentes de golpe que não apenas os golpes clássicos militares. Isso é consenso no mundo inteiro. Inclusive, o sentido de lawfare é discutido no mundo inteiro como uma lógica de um novo tipo de golpismo. Mas os malabaristas continuam fazendo discursos que são insustentáveis. Mas o Barroso é o homem da Globo. É o cara que foi ministro do Supremo a partir de uma concessão de Dilma Rousseff para a Vênus Platinada, que depois a apunhalou pelas costas. O Barroso, admitindo isso, coloca uma pergunta. Bom, se Dilma não cometeu crime, e a Constituição diz, né, que o mandato no sistema presidencialista, que é o brasileiro, né, no caso, que o mandato só pode ser tirado com crime de responsabilidade. Não existe uma forma que o Congresso possa decidir de derrubar o gabinete por desconfiança política. Não existe isso, né? Na Constituição brasileira. Se não há, foi golpe. Se foi golpe, quem foram os golpistas? Enquanto isso, eu tomo uma xícara de café para você pensar. Entre eles, Barroso. O Supremo. O golpe com o Supremo e com tudo. Um golpe que teve, como disse o professor Sérgio Amadeu da Silveira, professor doutor da Universidade Federal do ABC, um dos que sustenta a versão de golpe na ciência política. Ele disse assim, coordenado pelo Moro, mas pelo Janot, o Rodrigo Janot, o ministro, o PGR, que foi ao Supremo armado, segundo ele mesmo diz, na sua biografia, que pelo que sabemos, ninguém leu, ninguém viu, uma coisa assim que passou. As pessoas ganham a insignificância. Os golpistas ganharam a insignificância de forma rápida. Né? Cadê o Eduardo Cunha lançou um livro? Cadê o livro do Eduardo Cunha? Temer fica falando, olha, o povo me quer de volta, contrata 5 moças e moços e bota na Paulista com placa, ninguém sabe. O Temer, se fosse candidato, não teria 1% nas eleições. Eduardo Cunha vai querer ser candidato para deputado, não vai se eleger. Os golpistas foram derrotados pela história e a Dilma Rousseff, a ex-presidente da República, passa para a história como uma mulher digna e honrada. A despeito desses que foram golpistas, muitos deles golpistas com verniz, não terem admitido isso até agora. Alguns já recuaram, alguns fazem discursos enviesados, mas muitos continuam calados, como se esse fato histórico da vida política brasileira fosse insignificante.
não fosse importante o suficiente para ser revisitado e debatido à luz dos novos momentos, à luz, inclusive, dos recuos daqueles que a golpearam. É preciso fazer justiça histórica com Dilma Rousseff. Dilma, como presidente da República, cometeu muitos erros. Eu a critiquei muitas vezes. E não só a Dilma cometeu erros, todos aqueles que passam por espaços de poder como a presidência da República são, primeiro, criticáveis e, segundo, sujeito a erros, ou pelo menos a interpretação de erros por aqueles que fazem análise, como esse blogueiro. E entre os erros muitos cometidos por Dilma foi não ter feito na hora certa o desmantelamento da máquina da Lava Jato. Aquela ideia de que a lama não subiria a rampa do Palácio do Planalto, eu não ouvi isso de um assessor qualquer, de Dilma, que dizia, não vamos mexer com isso. O PT que se defenda, Lula que se defenda, porque nós aqui, que estamos aqui ocupando agora o Palácio do Planalto, não cometemos crime. Então, a lama não vai subir o Palácio do Planalto. Esse foi um dos erros cometidos que precisa, sim, ser avaliado e analisado, porque acabou que, com o avanço daquela máquina, daquele trator, o golpe foi ficando cada vez mais fácil para aqueles que o colocavam na rota contra Dilma Rousseff. E acabaram consolidando. Mas isso não justifica, isso não explica, isso não tira esses golpistas a verdadeira palavra que os define, que é golpistas. E isso precisa ser debatido pelo jornalismo brasileiro. Isso precisa ser discutido nesta eleição de 2022. Eu queria, com isso, ir fechando esse Fala Bobagem. Por quê? Porque vão querer transformar o Lula no candidato da Dilma, não ao contrário. Vão tentar mostrar que os anos que vieram depois do golpe no Brasil é que definem a trajetória inteira dos governos do PT. Ou seja, vão trocar 2 anos, foram 2 anos de golpe, 15 e 16, por 12, de 2002 a 2014, quando o Brasil tinha, por exemplo, 5% de desemprego, quando o salário mínimo era alto, quando a inflação era baixa. Quer dizer, todos os 12 anos serão trocados no discurso, na narrativa bolsonarista e de outros candidatos como Moro, pelos 2 anos do processo de golpe. É por isso que a esquerda tem que colocar os campos progressistas, esse debate na mesa. E esse debate precisa ser feito assim, como começou com o senhor Aécio Neves, um gole de café, queridos. Com o senhor Aécio Neves se negando a aceitar o resultado das urnas. Hoje, muita gente sabe e aceita, né, que aquilo foi um erro. O próprio Luiz Nunes Ferreira já falou disso. Provavelmente o Alckmin acha isso, afinal de contas, está se colocando à disposição para ser vice do Lula. O José Serra deve ter refletido muito acerca disso, pelo mal que isso causou ao país e a ele mesmo. Muitos tucanos que acabaram indo na loucura essiana, hoje devem ter posições distintas. Mas isso não resolve o problema. Ali é preciso se revisitar essa história para que ela seja contada à luz do novo tempo, desse novo momento, com o contexto do que foi aquele processo, para que as pessoas se relembrem e não sejam enganadas pelos discursos de que, por exemplo, o PT quebrou o país. Quem quebrou o país foram os golpistas. Esses precisam ser cobrados nas ruas e nas urnas. Esses precisam ser cobrados pela história, pelos historiadores, pelos cientistas sociais, pelos juristas, pelos jornalistas, que de alguma maneira, né, podem reconstruir e entregar a Dilma aquilo que é o seu selo para a história, uma mulher digna e honrada que foi vítima
de um processo golpista. Era isso que tínhamos para hoje. Beijas, beijos e beijes a todas, todas e todes. E encerramos aqui mais um Fala ou Vai.